E aí pessoal, professor Juliano na área novamente para a resolução de uma questão que tem o seu enunciado e é composta por 4 itens aqui que eu vou resolver. Lá na prova eram mais, tá? Eu estou fazendo os 4 que eu considero os 4 principais. Como eu falei lá no primeiro vídeo, isso foi enviado por um aluno nosso lá pelo nosso grupo do Telegram. Tá? Então você também pode entrar no nosso grupo do Telegram, lá você vai ter acesso à resolução de questões, que é uma função bem interessante. Tá? Eu vou deixar o link aí do nosso acesso ao grupo do Telegram, se você tiver esse interesse. Eu vou colocar a questão na tela para você, tá? Com a vinhetinha antes, para você ter aí a nossa dinâmica também. Vai pausar a tela, tá? Você pause a tela aí, por favor. Você vai ler a questão, isso para que eu não tenha uma questão extensa, né? Para que a gente não fique aqui com a questão na tela e eu lendo toda ela durante um tempo. Você dá a pausa, aproveita para ler a questão o tempo que você precisar. Se quiser parar para resolver também, excelente. Tá? E na sequência a gente volta com a resolução da questão, ok? Então vamos lá, vinhetinha, e na sequência a sua questão. Muito bem, então vamos às informações aí que a questão nos coloca. Ela colocou a massa do automóvel, que é de 900 quilos, então M igual a 900 quilogramas. Tá? Ele falou da velocidade inicial dele, que é partindo do repouso. Então a velocidade inicial é 0 metros por segundo ou quilômetros por hora, tanto faz. Eu vou pôr aqui quilômetro por hora, para ficar condizente com o que ele colocou na questão. Tá? A velocidade final do móvel, na primeira fase, tá? Na fase de aceleração. Ele estava parado, começou a acelerar, né? Chegou a 36 km por hora, e isso em um tempo de 10 segundos. Tá? São as informações relevantes que a gente tem para a primeira fase, que é o que interessa para a resolução dessa questão. Porque a fase de colisão a gente não precisa aqui, tá? Quando ele colide com o bloco. E daí ele pergunta assim, na primeira fase do teste, o automóvel deslocou menos de 100 metros. Tá? Então o que a gente precisa descobrir? O deslocamento. O deslocamento na física a gente chama de ΔS. Tá? O ΔS é o deslocamento, é isso aqui que a gente precisa descobrir. Tá? Então, pelo próprio ΔS, pelo que ele pede, né, isso é uma técnica muito interessante para a resolução de questões. Tá? Você pegar o que o cara pede e depois voltar vendo o que ele forneceu para você. Então, a partir do que ele pede, você já começa a ter uma noção de que tipo de questão que é, de que tipo de movimento que é e que tipo de fórmula que você pode usar. Tá? Então, veja só. ΔS, na cinemática, ele aparece lá quando a gente tem velocidade média, né? ΔS dividido por ΔT, velocidade média igual a ΔS dividido por ΔT. Ele aparece também no movimento variado, que é o caso aqui, como a velocidade mudou, ele aparece lá na equação de Torricelli. Tá? Se você não lembra da equação de Torricelli, ela é assim, ó, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Tá? Tem um macetinho, inclusive, que aí meu aluno aí já sabe também. Vovô mais 2 amores, um triângulo sentimental. Vovô, VV, né? Vovô mais 2 amores, um triângulo sentimental. Para você decorar a formulazinha aí, tá certo? Então olha só. O ΔS eu preciso descobrir, ok? A velocidade final são os 36 km por hora na primeira fase. A velocidade inicial é 0 na primeira fase. A aceleração eu não tenho ela. Tá? Se você assistiu a nossa sequência de vídeos, lá no nosso primeiro vídeo, da primeira questão que a gente tinha sobre esse mesmo enunciado, eu já fiz o cálculo da aceleração lá. Tá? Mas se você não assistiu, eu vou fazer aqui até de uma outra forma, para que você saiba também que a gente pode ter uma outra alternativa para o cálculo dessa aceleração, até um pouco mais rápido do que o que eu fiz anteriormente. Tá? Uma das fórmulas que existe para aceleração é assim, ó, a aceleração igual a ΔV dividido por ΔT. Tá? É a variação das velocidades dividido pela variação do tempo. Aí o que acontece aqui? Se a gente descobrir a aceleração, a gente tem a aceleração aqui e consegue descobrir o ΔS. Tá? Se você já fez a aceleração na sequência das questões que a gente já resolveu no primeiro vídeo dessa série, você já tem esse valor aqui, certo? Mas eu vou fazer ele aqui de uma outra maneira. Olha só, a velocidade também a gente já viu que se eu dividir isso aqui por 3,6, eu vou transformar essa velocidade aqui em metros por segundo, porque é a unidade do sistema internacional que nós precisamos. Então, fazendo essa divisão aqui, V igual a 10 metros por segundo. Tá? 36 dividido por 3,6
dividido por 3,6, que é uma regrinha prática que a gente aprende, tá? Muito importante por sinal, ela dá 10 metros por segundo em unidade do sistema internacional. Tá? 36 km por hora é equivalente a 10 metros por segundo. E é isso que a gente vai usar lá nas questões. Aí qual foi a variação da velocidade? Ele foi de 0 metros por segundo, ou quilômetros por hora, tanto faz, para 10. Então a variação foi 10, né? De 0 até 10 foi 10. E em quanto tempo variou? Né? O tempo é de 10 segundos na primeira parte. Então o ΔV é 10 e o ΔT é 10 também, certo? Então a gente pode fazer assim, ó, aceleração igual a 10 dividido por 10, de uma forma bem ágil aí para você, A igual a 1 metro por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração no sistema internacional. Como eu falei lá no primeiro vídeo dessa série, a gente fez de uma outra maneira, tá, usando a equação das velocidades. Aqui está uma outra alternativa que não deixa de ser a mesma coisa, só escrita de uma outra maneira, mas não vou entrar nesse mérito agora. Tá? O fato é que a gente fechou com a aceleração aqui e agora nós podemos fazer a substituição e matar a questão, descobrir quanto é esse ΔS e ver se está certo ou se está errado. Ok? Então vamos lá. Velocidade final, 10. Tá? São esses 10 aqui, ó, dos 36 km por hora. Então 10 ao quadrado igual a 0 ao quadrado, que é a velocidade inicial, mais 2 vezes a aceleração, que é 1, vezes o ΔS, que é o que a gente quer saber. Tá? Esse ΔS você pode, inclusive, chamar de alguma outra coisa. Aí, se quiser usar uma letra X, por exemplo, a letra do teu nome, o J do professor, pode usar o que você quiser, que vai funcionar. Tá? 10 ao quadrado é 100. 0 ao quadrado é 0. Então 0 mais qualquer coisa aqui, a gente não precisa se preocupar com esse 0. Ele pode ser eliminado aí, que não vai ter problema nenhum para nós aqui. Então a gente vai ter 2 vezes 1 vezes ΔS, que dá 2 vezes ΔS. Né? 2 vezes 1, 2, vezes ΔS continua lá. Então 2 vezes ΔS. E daí, né, aqui a gente já tem a resposta praticamente. Né? 2 vezes quanto que dá 100? Para eu ter 100 reais, eu não preciso de 2 notas de 50, né? Essa é a ideia de resolver equações. Tá? Só que na matemática clássica, o que a gente faz? Passa o 2 dividindo aqui, porque ele está multiplicando. Então 100 dividido por 2 igual a ΔS, e 100 dividido por 2 é 50. Portanto, ΔS igual a 50. E como é deslocamento e nós usamos tudo no sistema internacional, esse 50 fica em metros. Tá? São 50 metros de deslocamento. Está aí a solução da questão para você. Então nós aplicamos aí a fórmula de aceleração para descobrir a aceleração e posteriormente a equação de Torricelli. Poderíamos usar a equação das posições, só que é um pouquinho mais complexo no meu ponto de vista, portanto eu prefiro usar esse aqui para você. Tá certo? Então olha só, a questão falava assim, na primeira fase do teste o automóvel deslocou menos que 100 metros, 50 é menos que 100, portanto sim, correta alternativa, deslocou menos que 100 metros. Não é uma questão muito difícil, mas também não é uma questão muito fácil, é uma questão de nível médio aí, você precisa entender bem, né? Se a gente pegar o contexto todo que a questão apareceu, ela já se torna um pouco mais difícil, porque daí na segunda parte ele tem a colisão, envolve choques mecânicos, é um pouco mais complexo. Mas é a cara da PRF esse tipo de questão. Se você pegar aí as provas anteriores, tá? Em todas elas nós tivemos questões relacionadas a movimentos e também a variação da quantidade de movimento, choques mecânicos, então é um conceito bastante importante para você que está buscando aí a sua vaguinha lá na PRF, ok? Espero que tenha gostado. Se você ainda não curtiu ou se você ainda não é membro do nosso canal, se inscreva aí, curta também, compartilhe isso para você, para alguém, com alguém que você queira, que ache que é interessante, que possa ajudar, tá? Mesmo que seja seu concorrente, às vezes é um concorrente amigo, né? Então manda lá pro cara, porque é importante a gente divulgar aí o nosso trabalho. Qualquer dúvida que você tenha, deixe aí nos comentários também sobre a questão ou qualquer indicação de conteúdo que você queira também. A gente está sempre aberto para melhorar o nosso canal aqui e ajudar você da melhor forma possível. Esse é o nosso objetivo principal, tá? Levar conteúdo de qualidade gratuitamente através da ferramenta do YouTube, e ele entende que esse conteúdo é relevante a partir do momento que você curte, que você compartilha e que mais pessoas têm acesso, né? É o algoritmo do YouTube que funciona dessa maneira, ok? Então, muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha entendido tudo que nós falamos aí. Um grande abraço, firme e forte, até a sua aprovação.